Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje. Na verdade, nós vamos ter uma série durante esse mês de fevereiro sobre o plano de Deus. E hoje o nosso tema é: Deus tem um plano e Jesus é o centro dele. Amém? Quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 20. Colossenses 1, 9 ao 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão. O texto diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Amém? Eu preguei na semana passada, e se você puder ouvir depois, está no YouTube da igreja, no meu canal, uma mensagem cujo tema era Antes que Acabe. E ali eu citei uma frase, citei um episódio que aconteceu comigo quando eu me converti, em que todo mundo me abraçava e me dizia assim: Deus tem um plano para a sua vida. E ninguém me dizia que o plano era esse. E as pessoas ficavam felizes de ver um jovem se convertendo e vindo para a igreja, e queriam me animar e me diziam assim: Deus tem um plano para a sua vida. Só que ninguém me contava, e eu fiquei lá matutando até entender o que era o plano de Deus para a minha vida. E a partir de hoje, então, durante esse mês, nós vamos falar sobre o plano de Deus. Deus tem um plano, amém? E você precisa conhecer esse plano. Gente, não é estranho a gente pensar, não é de se espantar que as pessoas não pensem que Deus tem um plano? Se Ele é o Criador, se Ele é soberano, se Ele é todo-poderoso, se Ele é a sabedoria plena, Ele não vai ter plano? Claro que Deus tem um plano. E se Deus tem um plano, não é estranho a gente pensar que muita gente, inclusive nas igrejas, esteja vivendo sem se aplicar a conhecer esse plano. Deus, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele diante de quem nós vamos estar um dia na eternidade, Ele tem um plano, e eu vou viver aqui sem saber? Eu vou viver aqui seguindo qualquer rumo? Eu vou viver aqui nessa vida pensando no que é que eu quero para a minha vida, e não querer saber o que é que o meu Deus tem? Se Deus é Deus, como é que eu posso ignorar o plano que Ele tem? Então nós percebemos que grande parte da humanidade vive sem saber que Deus tem um plano, ou sem buscá-lo de fato. Se contentam em fazer os seus próprios planos e estão tentando viver aqui do melhor jeito possível, tentando se dar bem na vida, mas sem levar em conta o plano de Deus. Por isso, durante todo esse mês, nós vamos falar sobre esse plano. E hoje vamos falar sobre
o principal, a base de tudo o que nós vamos dizer é que nós precisamos entender que Deus tem um plano e Jesus é o centro dele, amém? Você quer repetir comigo? Deus tem um plano e Jesus é o centro dele. Então, o nosso maior problema não é que o mundo tire Jesus do centro, porque o mundo é mundo, gente. O nosso maior problema é quando nós tiramos Jesus do centro. Então, por exemplo, há uma imagem que muita gente compartilha nas redes sociais na época de Natal. Eu podia até ter pedido para colocar aqui, mas eu esqueci de ver isso. Mas muita gente aqui deve ter visto já. É uma imagenzinha assim, em que Maria e José estão com Jesus no colo ali, a manjedoura e o Papai Noel deitado na manjedoura. E eles estão dizendo assim, sai daí. Esse lugar não é do Papai Noel, é de Jesus. É uma maneira, através de uma imagem, de dizer assim, olha, o centro do Natal é Jesus, não é Papai Noel, não é presente, não é nada disso. Alguns já viram essa imagem? As pessoas compartilham frequentemente isso. Então, o que a gente prega no Natal, quase sempre nas mensagens de Natal? Olha, Jesus é o centro. Então a gente está preocupado que o mundo colocou o Papai Noel no lugar de Jesus. Gente, isso é um problema, mas é um problema pequeno. O problema maior é quando nós tiramos Jesus do centro. Quando o mundo coloca o homem no centro, eles estão fazendo aquilo que é natural do mundo que não conhece a Deus. Mas quando eu coloco a mim mesmo no centro, quando eu tiro Jesus do centro, aí então as coisas estão complicadas. Se nós aqui como igreja de Jesus estamos cometendo o mesmo erro que as pessoas no mundo, então esse é um problema muito maior. Baseado então nesse texto, o primeiro capítulo de Colossenses é um texto que fala da centralidade de Jesus. Eu quero mostrar algumas verdades importantes para a gente refletir nessa manhã, amém? A primeira delas é que há um conhecimento que precisa ser alcançado. Há um conhecimento que precisa ser alcançado. O versículo 9, Paulo diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, da dedicação dos irmãos ali da igreja de Colossos, né? Ele diz assim: igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Presta atenção, Paulo estava falando com crentes ou descrentes? Crentes ou descrentes? Crentes. A carta é uma carta para uma igreja, e para uma igreja que ele elogia. E ainda assim ele diz: olha, desde que eu soube do amor de vocês por Jesus, eu estou orando incessantemente para que vocês sejam cheios, plenos. Deixa eu repetir aqui as palavras exatas: suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então existe um conhecimento, uma sabedoria que muitas vezes nós ainda não alcançamos, e Paulo está orando para que eles sejam cheios do pleno conhecimento. Olha, Paulo frequentemente faz isso, né? Quando ele quer dar muita ênfase numa coisa, ele enche de palavras, porque as palavras são fracas diante da grandiosidade do que ele quer dizer. Então ele diz assim, que vocês precisam ser cheios do pleno conhecimento. Nenhum de nós pode dizer que alcançou isso, sim ou não? Mas nós devemos buscar. Essa foi a oração de Paulo, que eles tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos saber qual é o plano de Deus. Deus tem um plano, gente, e nós precisamos conhecê-lo. Precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Se não estivermos plenos, cheios desse conhecimento, algo vai estar seriamente comprometido na nossa vida. Na mensagem da semana passada também, no culto das 10h30, eu citei uma frase de um grande escritor chamado T.S. Eliot, onde ele dizia assim: onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a vida que perdemos vivendo? Mas a frase dele era mais completa do que isso, e eu vou dar para vocês a frase inteira hoje. Ele diz: onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Ou seja,
Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Eu posso ter conhecimento e não ter sabedoria para usá-lo. Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Eu posso ter muita informação e essa informação não gerar um conhecimento real. Entenderam? Então o que me preocupa nos nossos dias é que talvez muita gente na igreja do século 21 esteja bem distante do que Paulo desejou para os colossenses. Ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, talvez a gente esteja muito longe disso. Porque hoje nós temos muita informação, mas como T.S. Eliot mostrou, informação não garante conhecimento. Nós temos muito conhecimento, mas conhecimento não garante sabedoria. Nesse momento de pandemia, nesses 2 últimos anos, a gente percebeu isso de maneira muito clara. E eu, sinceramente, fiquei preocupado de perceber como é difícil adquirir conhecimento. Nós tivemos muita informação sobre a pandemia, sim ou não? Algumas redes de notícias passaram quase que o dia inteiro só falando sobre a pandemia. Então, informação, durante 2 anos, nós tivemos muita, sim ou não? Além disso, você se informou com amigos, você se informou nas redes sociais, você se informou de todas as maneiras. Você assistiu vídeos, você viu especialistas falando. E com toda essa informação, a gente tem conhecimento? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui o que você acha sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre vacina, cada um aqui vai ter uma opinião. É muito difícil, no meio de toda essa informação, a gente ter certeza de que a gente tem o conhecimento, sim ou não? Eu, em dúvida com tantas informações, perguntei para o meu médico. Eu falei, por favor, as pessoas estão me perguntando o que faz, o que não faz, o que você me diz? Ele disse assim, sinceramente eu não sei, e quem disser que sabe está mentindo. Nós percebemos como nem sempre a quantidade de informações traz conhecimento. Hoje, nós temos canais de YouTube evangélicos, nós temos igrejas de todas as linhas, pentecostais, tradicionais, temos acesso de todas as maneiras. Se você sair ali, no final, passar ali na livraria, você vai ter inúmeras bíblias de estudo. As pessoas me perguntam, qual é a melhor bíblia de estudo? Eu digo, não sei, porque todo dia eles lançam uma nova. E toda essa informação garante que você conhece o plano de Deus? Toda essa informação disponível nos nossos dias garante que o seu conhecimento se transforme em sabedoria na maneira de dirigir a sua vida? Então, Paulo está orando para que os irmãos tenham sabedoria, tenham conhecimento, tenham entendimento da vontade de Deus. Se ele está orando, se ele está fazendo essa oração naquele momento, é porque ele sabe que mesmo aqueles crentes que foram elogiados, talvez estivessem longe ainda. E nos nossos dias, com tanta confusão que existe nos nossos tempos, eu quero dizer para você, você precisa buscar conhecer o plano de Deus. Deus tem um plano e você precisa conhecê-lo. Há um conhecimento que precisa ser alcançado. Paulo orou para que eles alcançassem esse conhecimento. Eu oro pela minha vida para que eu sempre alcance esse conhecimento. Eu oro pela vida de vocês para que nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus. Para que a gente não seja iludido, para que a gente não seja enganado, para que a gente não siga um caminho tortuoso, um caminho da carne, um caminho que nos desvia da vontade de Deus. Amém? E você precisa conhecer a vontade de Deus. Veja o que diz o texto. Eu vou repetir para você aqui. Os versículos 10 ao 12 eu vou ler. Ele diz assim, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Todas essas coisas que estão grifadas aí para você, mostram o tipo de vida que nós devemos viver. Ele está dizendo que nós podemos viver uma vida frutífera, frutificando, agradando a Deus, de um modo digno,
todas essas coisas são resultado de conhecer o plano de Deus. Então, se Deus tem um plano, mas eu não conheço, não é simplesmente um detalhe. Eu não conheço, mas tudo bem. Não. Isso vai me privar de experimentar todas essas bênçãos. Agora, se Deus tem um plano, e eu conheço esse plano, e eu estou cheio desse conhecimento, isso está dirigindo minha vida, aí eu vou ter uma vida frutífera, aí eu vou ter uma vida cheia de alegria, aí eu vou ter uma vida digna do nome de Jesus, amém? Então é isso que nós precisamos. Há um conhecimento e nós precisamos alcançá-lo. Você precisa reconhecer que você não sabe todas as coisas e que se Deus tem um plano, é um absurdo você não conhecê-lo ou não buscá-lo, amém? Segunda coisa que eu quero falar com vocês, segunda verdade importante desse texto, é que Jesus é o centro do plano de Deus. Repita comigo: Jesus é o centro do plano de Deus. E aqui nós vamos entrar na parte mais importante dessa mensagem e de toda essa série. Jesus tem que ser o centro da minha vida. Jesus é o centro do plano de Deus. Versículo 13 em diante diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, porque nele está a plenitude. A plenitude. Você viu quão rico é esse texto? Quantas verdades maravilhosas descrevendo Jesus como o centro de todas as coisas, e como superior a tudo, e como o Pai agradou-se de que a plenitude de todas as coisas, o centro de todas as coisas fosse Jesus. Então Deus tem um plano e Jesus é o centro dele. Portanto, só nele eu vou encontrar o significado da minha vida. É só em Jesus, é só quando ele é o centro da minha vida que eu vou encontrar realmente o significado da minha vida. Aquela frase que eu citei: onde está a vida que perdemos vivendo? É porque quando a nossa vida não está no centro da vontade de Deus, quando Jesus não é o centro da nossa vida, a vida se torna desperdício. E tudo que a gente faz para tentar encontrar paz, encontrar satisfação, encontrar realização, acaba se mostrando um grande vazio. E muitas pessoas conquistam muitas coisas, e essas coisas não lhes valem de nada no final, quando eles percebem que viveram uma vida vazia. Enquanto a sua vida não estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar inquieto. Enquanto a sua vida não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai encontrar a verdadeira satisfação, a verdadeira realização. Amém? Então, o pensamento anticristão, ele coloca o homem no centro de tudo. E isso nós já vemos há muito tempo, especialmente desde o iluminismo. O homem passou a ser o centro da história. Antigamente Deus era o centro da história das pessoas. Todas as pessoas praticamente tinham uma consciência religiosa das coisas. Eles podiam estar longe da verdade plena, mas eles, de alguma maneira, pelo menos, eles colocavam Deus como centro da sua história. Especialmente do iluminismo para cá, o homem passou a ser o centro da história. E há até uma certa revolta contra o tempo antigo, e os homens fazem então questão de tirar Deus da história.
e colocar o homem como o centro de todas as coisas. Isso acontece, como eu disse, no pensamento não cristão, no pensamento anticristão, no pensamento lá fora. Mas sabe o que está acontecendo? O pensamento religioso, corrompido, moderno, também está colocando o homem no centro das coisas. Eu não sei se você percebe, quando você ouve uma mensagem, quando você percebe as linhas religiosas, as igrejas que estão surgindo nos nossos tempos, quantas coisas estão longe da vontade de Deus. Quantas coisas já nem parecem muito com o Evangelho, gente. Eu não vou citar nomes aqui, nem de igrejas, nem de pastores, não acho isso ético, mas você pode refletir no seu coração e perceber. Muitas coisas que acontecem nos nossos dias, usando o nome de Jesus, tem tudo menos Jesus. O homem é o centro, a felicidade do homem é o centro, a prosperidade do homem é o centro. Grande parte da mensagem, especialmente das igrejas que crescem, que tem muita mídia, etc., está focada exclusivamente na sua prosperidade. Jesus não é o centro, Mamon é. Jesus não é o centro, as riquezas são. Há uma grande diferença entre você ser servo de Deus, ser um pregador do Evangelho, ser um discípulo de Jesus e também crer que Deus supre as suas necessidades, como nós cremos, e você ser alguém que coloca as riquezas e a prosperidade no centro da tua vida. Então, o pensamento religioso moderno também está tirando Jesus do centro. Não é somente a filosofia humanista que tira Jesus do centro. Nós estamos nos colocando no lugar de Jesus, gente. Não é o Papai Noel que está no lugar de Jesus, não, somos nós. Nós estamos muitas vezes buscando a Deus de uma maneira equivocada. Jesus é o centro da história, não eu. Jesus é o centro da minha vida, não eu. Quando eu busco entender como é que eu posso encontrar o significado da minha existência, o significado da minha vida, quando eu busco ver como é que eu vou direcionar a minha vida, eu preciso perguntar: Deus, qual é a tua vontade? E a minha vida aqui tem que ser para honrar o sangue de Jesus que foi derramado por mim. A igreja não é só um momento onde eu vou encontrar paz. Eu vejo as pessoas dizendo assim: eu estou vindo aqui da igreja, eu gosto porque o louvor me faz, eu me sinto em paz. Olha, tem remedinhos que também te deixam em paz. Jesus é mais do que isso. Ótimo que você sinta paz, é melhor se sentir paz no louvor do que se sentir inquieto. Mas não é só isso, você não veio aqui só para sentir paz, vem? Porque se for isso, você é o centro. Você precisa vir para ter comunhão com os teus irmãos, para honrar a Deus, para juntos glorificarmos o nome de Deus, para buscarmos entender qual é a vontade de Deus para nós, para que Jesus seja exaltado através da nossa vida, amém? Então, muitas vezes, a mensagem dos nossos dias pregadas na igreja, ela está muito longe do que é o Evangelho. Paulo orou para que eles tivessem entendimento da centralidade de Jesus. E eu acho que essa oração é mais atual do que nunca. Nós precisamos muito guardar o nosso coração. Como eu disse, os erros que acontecem lá fora são uma coisa. Agora, se nós aqui dentro estamos vindo para a igreja, buscando a Deus, estamos louvando a Deus, estamos abrindo a Bíblia, e ainda assim estamos buscando a Deus do jeito errado, aí é um problema sério, gente. Porque Jesus tem que ser o centro da nossa existência, e não a minha felicidade. Já citei aqui algumas vezes como as pessoas usam a expressão "eu quero ser feliz" para justificar qualquer coisa que eles queiram fazer. Frequentemente, quando casais têm um problema e as pessoas querem se divorciar e vêm buscar o aconselhamento com o pastor já no final da história, depois que já se desgastaram e já estão querendo divorciar, e aí vem falar com o pastor e a pessoa diz assim: não, pastor, eu vou divorciar porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz é a frase que justifica tudo que ele quiser fazer. Se eu quero ser feliz, eu posso me divorciar. Quem disse que divorciar-se é que vai fazer você feliz? Eu quero ser feliz, então eu vou fazer tal coisa. Quando você coloca o "eu quero ser feliz",
como o sentido de toda a tua busca, de toda a tua vida? Você está buscando entender como ser feliz? Você é o centro, não Jesus. O seu desejo, o seu pensamento tem que ser: o que é que Deus quer para a minha vida? Então a maior parte da ênfase dos pregadores modernos está no homem, na sua felicidade, e não em conhecer e seguir o plano de Deus. Veja quantas coisas o texto fala sobre a superioridade de Jesus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele. E você? Está incluído aí? Quando diz que tudo foi criado por ele e para ele, inclui você? Então sua vida não é sua, ela pertence a Jesus. Jesus não é um simples meio para que eu alcance a minha bênção. Ele é o dono da minha vida. Amém? Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quantos aqui pertencem à igreja de Jesus? Então o texto está dizendo que a cabeça da igreja é Jesus. A cabeça é quem manda. Amém? Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. E está bem frisado agora, deixa eu ver se deixar em destaque aqui. Isso. A fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. A fim de que em absolutamente tudo, em tudo na tua vida, repita comigo, absolutamente tudo, Jesus tem a primazia, a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como na terra, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então Jesus é o centro da minha vida. Ele é superior a qualquer coisa que você esteja desejando. Se existe algum ídolo, alguma coisa no seu coração que está tomando o lugar de Jesus, isso é lixo, tire isso daí, porque Jesus é muito melhor. Nele habita a plenitude, e você só vai ser pleno se você estiver andando com Jesus. Amém? Terceira verdade que eu quero mostrar para vocês aqui é uma pergunta: quando negamos Jesus como centro? Pastor, quando é que eu nego Jesus como centro? Eu estou vindo da igreja, todo domingo eu estou aqui, eu dei meu dízimo agora há pouco, eu levantei minha mão na hora do louvor. Será que eu posso estar deixando de colocar Jesus no centro? Vamos ver quando é que a gente nega Jesus como centro de todas as coisas. Nós negamos Jesus como centro quando nós nos colocamos como centro, quando a minha felicidade é o centro, quando eu busco a Ele como um instrumento para chegar naquilo que eu quero, e não como o fim em si. Eu nego Jesus como centro quando eu sou o centro, quando eu estou pautando a minha vida segundo a minha vontade, quando eu não estou preocupado em saber qual é a vontade de Deus. Sabe por que muita gente não lê a Bíblia hoje? Porque não quer saber qual é a vontade de Deus. Se souber, vai ser confrontado. Então ele prefere não saber qual é a vontade de Deus, prefere não se aprofundar, prefere não conhecer muito para não se sentir culpado. Então é melhor não conhecer muita coisa. Aí, como eu não conheço muita coisa, quando a corda aperta, o que eu faço? Vou lá e peço oração para um irmãozinho de oração que está no monte. O irmãozinho de oração, ele conhece a Deus, ele vai orar por mim. E você fica terceirizando a sua fé. Muita gente nos nossos dias prefere conhecer a Deus superficialmente, é de propósito.
Não é porque você tem preguiça, não é porque você tem sono, é porque você não quer conhecer a Deus para não se sentir confrontado. E aí quando precisa mesmo, o que faz? Vou pedir para alguém que conheça a Deus mais do que eu, para orar por mim, para que eu receba a minha bênção, porque eu quero a bênção, não o Senhor que abençoa. Então nós estamos muitas vezes usando o tipo de frase, como eu disse, eu quero ser feliz. Eu vou na igreja buscar minha bênção. Encontrei uma pessoa na rua outro dia, ela falou assim: pastor, eu sou lá da sua igreja, eu vou lá buscar minha bênção depois. Parece que isso aqui é um depósito só, ele vem aqui, busca a bênção e vai embora. Não tem compromisso nenhum em conhecer e servir a vontade de Deus, o plano de Deus. Deus tem um plano e você é servo desse plano. Você está aqui para cumprir o plano de Deus, que é centralizado em Jesus, e não para descobrir qual é o caminho da sua própria felicidade. Você vai ser feliz, claro, estando na vontade de Deus você vai ser feliz, mas ser feliz não é o alvo é: Deus, qual é a tua vontade? Se nós vivêssemos hoje um tempo de perseguição de verdade, como aconteceu em muitos países e acontece até hoje, você continuaria vindo à igreja? Se isso significasse perder os seus bens, como muitos na igreja primitiva perderam em vez de ganhar, você continuaria buscando a Deus? Se isso significasse, em vez de ter uma vida mais tranquila, talvez correr o risco de ser assassinado por amor de Jesus, você continuaria buscando a Deus? Ou aí já não valeria a pena? Nós vivemos um tempo aqui no Brasil, especialmente, muito longe disso, então a gente não tem consciência do que é realmente dizer Jesus o seu primeiro lugar e ponto. Então, nós muitas vezes estamos colocando a nossa vida, a nossa vontade adiante das coisas. Vocês se lembram, eu citei uma vez numa mensagem, uma historinha que se conta, que chama-se A Teologia do Cão e do Gato? Quem aqui conhece a historinha? Levanta a mão para eu saber. Só ela? Ah, então ótimo, vou contar porque ninguém conhece. Diz que o cão estava refletindo sobre a vida e ele disse assim: puxa, meu dono me ama, ele cuida de mim, me alimenta, ele faz tudo de bom para mim, me protege, eu acho que ele é Deus. E o gato pensou: meu dono cuida de mim, me dá alimento, água, me protege, eu acho que eu sou Deus. Então, muitos de nós estamos mais parecidos com o gato do que com o cão. Quando vemos tudo que Deus faz, a gente pensa assim: eu posso usá-lo para receber coisas, Deus pode me servir, é útil buscar a Deus, é interessante ser evangélico nos nossos dias. Eu saio ganhando, eu vou na igreja, sou abençoado, tenho paz, não preciso nem pagar psicólogo, já estou melhorando sozinho. Os irmãos oraram pela minha cura, nem do médico eu precisei. É lucro, gente, é vantagem. E a gente está usando Deus para nos abençoar, mas nunca se comprometendo com a vontade de Deus, nunca se comprometendo em conhecer o plano de Deus, que é centralizado em Jesus, e saber o que é que eu estou, para que eu estou aqui nesse mundo. Qual é a sua vontade, Deus, para mim nesse mundo? Como é que eu posso servir a Jesus nesse mundo? Se Jesus é o centro, se Ele é o cabeça da igreja, não é você que decide se você vai exercer um ministério na igreja, se você vai ter um cargo na igreja, se você vai colaborar com as coisas, procurando o seu interesse. Você vai perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Deus, estão precisando de voluntários naquela área ali, eu sou um deles? O Senhor quer que eu vá? Se for vontade de Deus, você vai. Mas você precisa primeiro perguntar. Amém? Então nós negamos a Jesus muitas vezes quando usamos o Evangelho de maneira utilitária. Não é assim que a gente fazia quando não conhecia Deus? Não é assim que o mundo faz? Por que é que o cara vai lá e coloca um elefante de costas na sala dele lá? Porque ele acredita, disseram para ele que aquilo ali traz prosperidade.
Ele vai lá e bota o elefantinho. Por que as pessoas têm amuletos? Eles estão tentando, de alguma maneira, atrair um poder sobrenatural para eles. É assim ou não? Você já fez isso no passado, quando não conhecia Jesus? Eles estão tentando atrair um poder sobrenatural para eles, mas sem se comprometer com aquilo, sem fazer daquilo o seu Senhor. Eles querem só extrair um benefício. A maior parte da religiosidade mundana é isso. É extrair algum benefício sem se comprometer. E o que é que Deus tem para você? É isso? O que é o Evangelho? É isso? Não. O Evangelho é aliança. O Evangelho é reconhecimento de que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu não entreguei a minha vida para Jesus simplesmente para ter algum benefício. Eu entreguei minha vida para Jesus porque Ele é o dono dela. Porque Ele sabe o que fazer com ela. Porque Ele tem um plano e eu quero estar em aliança com Ele. Amém? Então nós não podemos misturar o Evangelho com qualquer outra coisa. O Evangelho é superior a tudo. Amém? O Evangelho, vou dizer uma coisa para você aqui, não quero entrar em polêmica, mas o Evangelho não precisa de adornos. Repita comigo. O Evangelho não precisa de adorno. Evangelho mais alguma coisa é menos do que Evangelho sozinho. Amém? Então eu não posso colar nenhuma filosofia do mundo, nenhuma ideologia do mundo com o Evangelho. O Evangelho sozinho é suficiente. Amém? Lá em Mateus 6:24, quando Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O Evangelho não pode ser associado a nada desse mundo. As ideologias políticas dos nossos dias não podem ser associadas ao Evangelho. Eu prefiro nunca dizer se eu sou um evangélico de direita, um evangélico de esquerda, um evangélico conservador, um evangélico progressista, porque o Evangelho é suficiente para mim. O Evangelho é eterno. E todas as ideologias, inclusive a que você acreditar, são passageiras e humanas e falíveis. É Jesus é através de Jesus que eu julgo as coisas. Quando alguém me propõe uma causa qualquer, eu me alio a ela ou não, decidindo baseado no Evangelho, baseado em Jesus. E aí através disso eu estou demonstrando o amor de Jesus. Se eu me comprometo com a família, é por causa de Jesus, não por ser conservador. Se eu me comprometo com os pobres, com a injustiça social, com qualquer outra causa dos nossos dias, é por causa de Jesus, não por causa da ideologia progressista. Porque onde eu estiver, eu preciso mostrar a supremacia de Jesus, inclusive sobre todo e qualquer pensamento humano. Amém? E assim, em tudo que você fizer, você vai estar revelando o amor de Jesus, o poder de Jesus, a sabedoria de Jesus, os princípios que estão no coração de Jesus, e as pessoas vão querer te ouvir. O Evangelho não pode ser associado a nada, ele é puro, e tudo que eu colocar junto com ele vai depreciá-lo. É como se você colocasse uma roupa perfeita, maravilhosa, e aí você bota uma gravata fajuta, você depreciou. Tudo que você colocar junto com o Evangelho vai depreciar o Evangelho. Jesus é soberano. E essa é uma das maneiras como nos nossos dias nós estamos negando a centralidade de Jesus. Quando permitimos que algo entre no nosso coração, que algum pensamento do mundo moderno entre no nosso coração e tome o lugar de Jesus. Quando nós mesmos nos colocamos no centro e não a Jesus. Amém? E por fim, eu quero dizer para você que no plano de Deus, eu não estou no lugar de Jesus, mas junto com Ele. Amém? Essa é a boa notícia para a gente terminar, gente. Porque quando eu estou falando de você colocar Jesus como centro e não você, talvez você fique meio chateado, não é? Tem alguém que ficou incomodado aí? Pensando assim, poxa, mas então eu não posso buscar ser feliz? Eu não posso buscar a minha felicidade? Eu não posso buscar a minha realização? Quer dizer que eu não sou o centro da minha vida, mas é a minha vida. Não, não é a sua vida. A sua vida pertence a Jesus. Tudo pertence a Ele.
inclusive a sua vida. Mas, quando eu abro mão de ser o centro e faço de Jesus o centro da minha vida, eu perco alguma coisa? Sim ou não? Não. Porque Jesus não vai entrar no seu lugar, Ele vai te levar junto. Quando você coloca Jesus como centro de todas as coisas, Ele te leva junto. Ele te eleva para estar junto com Ele. Então nós estamos em aliança com Jesus. Ele não vem me tirar do lugar para me chutar para longe. Ele vem tomar o centro da minha vida para fazer dela a verdadeira vida que eu preciso conhecer. A verdadeira vida que a única maneira de ser realmente feliz, de ser realmente realizado, é estar no centro da vontade de Deus. Amém? E é isso que Deus está nos propondo. Quando lá em João 15:15, Jesus disse assim: já não vos chamo servos. Vocês são servos de Deus aqui? Mas Jesus disse assim: eu não chamo vocês de servos. Eu não trato vocês assim, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porquanto tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, quando nós colocamos Jesus como centro, nós estamos colocando aquele que nos ama acima de todas as coisas. Aquele que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Colocar Jesus no centro da sua vida é deixar que aquele que tem toda a sabedoria guie as coisas. Ele é mais sábio do que nós. Ele tem mais poder do que nós. Ele te ama. Então, quando nós entendemos o plano de Deus e damos a primazia a Jesus, nós nunca vamos sair perdendo. Porque o plano de Deus é melhor do que os meus planos. Ele conhece mais do que eu conheço. Ele tem poder para realizar as coisas. E quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não vou perder. Eu contei aqui uma vez uma história de que antigamente nas igrejas nas igrejas batistas, é muito comum existir uma coisa chamada convenção missionária. Geralmente acontece no meio do ano, nas férias de julho, igrejas que investem bastante em missões, em mandar pessoas para outros países onde é muito necessário ainda a pregação do Evangelho, mais do que aqui, e nós mandamos missionários. E a convenção missionária é um lugar onde muitas vezes as pessoas são despertadas, chamadas para serem missionários. Quem aqui conhece, já foi numa convenção missionária? Naísa, só? Eu conheci algumas pessoas que tinham medo de ir em convenção missionária, não iam. Porque eles falavam assim: vai que Deus me manda ir para lá. Vai que Deus me manda ir para a Índia, para a África, para um país muçulmano para pregar o Evangelho. E as pessoas não iam com medo da vontade de Deus. O que você acha disso? Você acha que a gente precisa ter medo da vontade de Deus? Se Deus chamar uma pessoa para isso, ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo ao realizar a vontade de Deus. Deus não vai te chamar para algo e te deixar na mão. Se Ele te chamar, Ele vai colocar o desejo no seu coração. E você vai ser extremamente feliz fazendo a vontade de Deus. Então não tenha medo da vontade de Deus. Não tenha medo de ler a Bíblia e descobrir a vontade de Deus. Não tenha medo de ter uma vida profunda de oração e Deus mandar você deixar algo. Porque se Deus mandar você tirar algo da sua vida, é porque aquilo não presta para você. Não se encaixa no plano que Deus tem para você. Então não tenha medo de ter uma vida profunda com Deus. Deus não vai te jogar para escanteio. Ele vai ser o centro da tua vida, mas Ele vai te trazer junto. Ele não vai te chamar de servo, mas vai te chamar de amigo, de filho. Amém? Olha só quantas bênçãos nós temos. Eu vou repetir para você o versículo 10 ao 12. Quantas bênçãos por Jesus ser o centro da nossa vida. Tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno. É bom viver de modo digno? Agradando-lhe plenamente, é bom agradar a Deus? Frutificando em toda boa obra, é bom frutificar? Ou é melhor ser estéril? É bom frutificar. Crescendo no conhecimento de Deus, é bom crescer ou não? Sendo fortalecidos, é bom ser fortalecido ou é melhor ser fraco, gente? Tudo isso, bênçãos que
acontecem na nossa vida quando Jesus é o centro. E o texto continua: com alegria tenhais absoluta constância, firmeza de ânimo. É bom ter firmeza de ânimo, é bom ser inconstante? É bom ter firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Todas essas bênçãos são resultado de Jesus ser o centro da sua vida. Vale a pena colocar Jesus como centro da sua vida. Você não vai perder nada. A sua vida pertence a Ele. E quando a sua vida se alinha com a vontade de Deus, você vai descobrir a verdadeira vida. Amém? Eu queria orar por você nesse momento, pelas nossas vidas. Queria pedir que você colocasse seu coração diante do Senhor, refletisse sobre essa palavra. Como eu disse no começo, é um absurdo que Deus tenha um plano e eu não queira saber qual é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Como eu posso viver nesse mundo ignorando o plano de Deus? Como é que eu posso saber que Deus tem um plano e não buscá-lo com muita vontade, com muito empenho? Como é que eu posso me acomodar com a vidinha que eu consegui e com as bênçãos que eu já recebo de Deus e não querer saber realmente qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para mim só tem um caminho: reconhecer que Deus é Senhor, que Jesus é o centro do plano de Deus e buscar conhecer e vivenciar o plano que Deus tem para a minha vida. É abrir mão dos meus próprios planos e dizer: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida é o melhor e é isso que eu quero fazer. E não somente porque é bom para mim, mas porque é a tua vontade é soberana. O Senhor é Senhor. É o Senhor quem está no centro da minha vida. É o Senhor que está na cadeira ali de quem manda. Então eu quero convidar você a de fato colocar sua vida diante de Jesus. Eu quero fazer um apelo a você, especialmente se você nunca entregou a sua vida a Jesus. Se você nunca fez uma oração de entrega, dizendo: Jesus, eu quero te servir por toda a minha vida. Eu quero que tu sejas o meu Senhor. Eu quero viver para ti. Se você nunca fez essa oração, nós vamos fazer nesse momento. Se você nunca fez essa oração, esse é o primeiro passo que você tem que dar. Nada vai acontecer antes que você deixe Jesus entrar na tua vida. Então eu quero convidar você que está aqui, você que está assistindo pela internet, a entregar a sua vida a Jesus hoje. A palavra de Deus diz que Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas eu preciso crer, eu preciso aceitar esse sacrifício para que Ele possa ser Senhor da minha vida. Amém? Há alguém aqui hoje que quer fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Há alguém mais? Se você quiser fazer essa oração, levante a sua mão e eu vou orar junto com você. Há alguém mais aqui? Glória a Deus por essa vida, então. Há alguém na internet? Você está assistindo aí? Acesse esse QR Code para que você possa ter contato com a gente vai orar pela sua vida. Você que está fazendo essa oração, repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu amor. Eu creio que ali na cruz o Senhor morreu no meu lugar. Eu creio no teu sacrifício. E eu peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados e que entre no meu coração para ser o Senhor da minha vida. Eu quero estar contigo hoje, na minha vida aqui e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.